Bom, e para esse tema que a gente vai tratar agora, o Ronald, agora a gente vai fazer uma vinheta aí, enquanto isso, na sala de justiça, né? Essa é muito boa. Torna um pouco mais lúdica a discussão sobre temas tão nonsenses como esse, né, Zaidan? Porque, rapaz, é o seguinte, se alguém colocar aí nesses buscadores, né? Fachin Toffoli, o STF, vai encontrar, com uma diferença pequena de horas, vai encontrar as seguintes manchetes. Ministro Edson Fachin autoriza Polícia Federal a buscar provas contra Dias Toffoli. Pertinho dali você vai achar Fachin, do STF, arquiva inquérito e proíbe Polícia Federal de investigar Toffoli. Uma manchete dizendo, autoriza a Polícia Federal a buscar provas contra Dias Toffoli. A outra manchete diz, arquiva inquérito e proíbe Polícia Federal de investigar Toffoli. Qual delas é verdadeira? Ambas. Ninguém inventou isso não. E antes de proibir, ele havia autorizado. Aí ele proibiu. Aí ele voltou a autorizar. E o próprio Supremo, os outros ministros, estão meio assustados, né, com essa dança, com esse pêndulo do Fachin em relação ao assunto. Nós tratamos disso aqui na sexta-feira. E foi na sexta-feira, depois, mais tarde, por isso ainda não tínhamos a notícia, é claro, que o Fachin resolveu, então, proibir. Não. A Polícia Federal não pode investigar o Toffoli e o inquérito está arquivado. Depois, ele autorizou a Polícia Federal a buscar provas contra Dias Toffoli. Não é que ele disse, não, eu estava enganado, eu errei, eu me equivoquei. É porque ele encontrou um argumento para retomar a autorização que havia dado e depois retirado para essa investigação. E nós falamos aqui sobre o caso, né? É claro que teve gente que não ouviu e agora está ouvindo, e quem ouviu, claro, não se importará de rapidamente passarmos ali pelo assunto, porque a história toda tem a ver com dois casos que aconteceram há alguns anos e que de repente se torna um assunto nacional por causa da delação, a colaboração premiada do Sérgio Cabral. Claro que ainda não há a palavra final. A delação, ela trouxe elementos importantes, houve provas, houve evidências e, portanto, agora vamos tratar de qual será o prêmio para o Sérgio Cabral pela colaboração, por ter contado coisas. No fim das contas é isso, contou coisas, é premiado. E até dizíamos aqui que esse instituto, assim chamado, né, da colaboração premiada, ele é muito importante. Ele é muito importante porque ele não é, nem pode ser o único caminho, ele não pode ser o único braço de uma investigação, senão realmente é muito frágil, mas ele pode abrir portas para que a polícia, o Ministério Público, chegue a provas e possa, de fato, investigar pessoas que não deixaram rastros. Apenas aquela colaboração de alguém que foi pego pode levar a uma investigação que conduza, enfim, a gente que teve mais importância, mais peso em determinado ato criminoso ou para o funcionamento de uma organização criminosa, seja para contrabandear e vender armas, seja para contrabandear e vender drogas, seja para roubar dinheiro público, né? Corrupção. É tudo organização criminosa. Não é só quem porta um fuzil. Às vezes, quem, como disse o Chico Buarque, né? Mas o malandro para valer não espalha, né? Aposentou a navalha, tem mulher e filho e tralha e tal, esse trabalha, né? Porque agora temos o malandro federal, né?
e usa terno e gravata e tal. Então, o malandro federal, muitas vezes, ele é parte de uma quadrilha que rouba dinheiro público. E quando alguém é pego, ele passa a ter, com a colaboração premiada, a possibilidade de receber uma pena menor, de ter uma redução de pena, alguns benefícios, desde que ele conte como funcionavam as coisas e quais eram os envolvidos e qual o papel dos envolvidos. Só há um impedimento: se ele for o topo da quadrilha, o chefão da quadrilha, não é? Nesse caso, ele não pode contar com esse benefício da delação premiada. O Sérgio Cabral, nessa colaboração premiada, ele disse que o Toffoli teria recebido 3 milhões de reais para alterar voto e um pouco mais de 1 milhão de reais para conceder liminar a 2 prefeitos fluminenses, ou seja, lá do estado do Rio, que apresentaram recursos ao Tribunal Superior Eleitoral contra a cassação de seus mandatos. E lembramos aqui, essas decisões, se foram tomadas, não há prova, se foram tomadas, ocorreram com Toffoli no TSE, porque o TSE sempre tem 3 representantes do Supremo Tribunal Federal. E na época o Toffoli era um deles. Então o Cabral fez a delação e, inclusive, a PGR disse que era contra a homologação, não é? Só que a delação foi obtida pela revista Cruzoé. E tá lá não vou chamar de revelação, porque não sabemos se é verdade, mas está lá o que disse o Cabral a respeito do Toffoli, acusado pelo ex-governador do Rio de vender decisões judiciais. Gravíssimo, gravíssimo, gravíssimo. Um juiz vender decisões judiciais é mais do que o sujeito ganhando dinheiro para usando o seu cargo, ganhar o dinheiro para tomar uma decisão que irá favorecer aquele que paga. É mais do que isso. É uma cusparada na Constituição, nos cidadãos, no Estado, na República. É muito grave. Mesmo que seja um juiz de primeira instância. E há vários casos, né, relatados e alguns comprovados de venda de sentença. É um negócio terrível. Terrível. Há investigações abertas, ainda não concluídas, do Conselho Nacional de Justiça, também a respeito disso. Normalmente, juízo de primeira instância, o sujeito fica lá, toma a decisão, isolado, sozinho. E, em alguns casos, houve a comprovação de venda de sentença, né? Ele decidiu aquilo que ele foi pago para decidir. Isso é terrível. Terrível. Imagine, então, se estamos falando de um ministro do Supremo atuando no Tribunal Superior Eleitoral. Porque aí é mais do que o principal tribunal, a principal corte, né? Ele faz parte da corte guardiã da Constituição, da corte estabelecida para defender a Constituição e impedir que qualquer um, seja o presidente da República, seja o Congresso Nacional, inclusive fazendo leis. Se uma lei é considerada pelo Supremo inconstitucional, se alguém leva ao Supremo a reclamação contra uma lei dizendo que ela fere um princípio, um artigo constitucional, o Supremo tem a obrigação de dizer que aquela lei é inaceitável e deve ser revogada porque ela fere a Constituição. Então é um papel primordial para o Estado democrático de direito, para a própria democracia, para a República, para o Estado, para a relação entre o Estado e os cidadãos. O Supremo tem um papel tremendo, uma importância extraordinária. Mas, já dissemos aqui, inclusive, o Supremo tem hoje a pior composição de sua história. Mas nesse caso especificamente, antes do pêndulo de Fachin, é preciso notar que houve alguma pressa em parte do noticiário em tratar o Toffoli como culpado. Vamos devagar, vamos devagar.
é uma acusação. Enquanto não houver um julgamento, se ele for considerado, se aquilo que se apresentar como denúncia for recebida, se a denúncia for recebida, se aquele conjunto de acusações for recebido pelo Judiciário, no caso o Supremo, só o Supremo pode tratar do assunto, de um ministro da Casa. Então, é claro que haverá um julgamento, né? O processo andará, investigações, etc. E, ao fim, um veredito. Só então ele pode ser considerado culpado ou inocente. Agora não. Ele é inocente até prova em contrário, mas o estrago está feito. Porque é algo muito grave, muito grave, lançado pelo Cabral. E o fato é que, nessa história toda, são inclusive casos corriqueiros, né? Em 2015, o sujeito que havia sido eleito prefeito em 2012, prefeito de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto, ele foi cassado por propaganda irregular em 2012. Então, reclamaram, foram à justiça e a justiça disse, de fato, ele usou propaganda irregular. E insisto, podemos discutir se a lei é boa, se a lei é ruim, mas é a lei. É a lei vigente. É ela que deve ser observada. E de acordo com a lei vigente, o que ele fez foi irregular. Então, ele apelou, foi ao TSE e perdeu. Seu recurso foi derrotado por 4-3. 4-3. E aí o Cabral falou que depois dessa decisão, o Toffoli teria recebido 3 milhões de reais para reverter a cassação, mudando seu voto quando houve o julgamento de embargos de declaração. Essas inúmeras possibilidades que a lei e os costumes, né? Porque em alguns casos nem é uma lei estabelecida, são costumes que as próprias cortes estabelecem. Embargo de declaração é possível quando não é unanimidade. No caso, passou longe de unanimidade, foi 4-3 contra o recurso apresentado pelo prefeito de Volta Redonda. Mas, quando houve o julgamento de embargos de declaração, que a defesa do Antônio Francisco Neto, do DEM, ajuizou na corte como último recurso, 2 meses depois, o placar virou 4-3, a favor do prefeito de Volta Redonda. O Toffoli foi quem mudou seu voto. E o Cabral disse que o pagamento foi feito por recursos ilícitos usados pelo Luiz Fernando Pezão, sucessor do Cabral, em diversos sentidos, né? Até porque também o Pezão depois se enroscou com o judiciário, com a justiça, com a lei, porque teria dado sequência a alguns dos esquemas do Sérgio Cabral. E havia, então, uma secretaria que cuidava disso e que era coordenada pelo secretário de obras, Hudson Braga. Só que o Braga, depois que a coisa veio à tona, saiu na Cruzoé, saiu na Folha de São Paulo, na coluna Painel, e o Toffoli disse, é tudo mentira. Isso aí é uma acusação absolutamente falsa. Não há nada, não há um pingo de verdade desse troço, né? E aí o Braga, o Hudson Braga, aquele que, segundo o Cabral, fazia a coisa andar, o dinheiro sair daquela secretaria e chegar ao seu destino, o tal Hudson Braga, ele negou. Ele falou que o Toffoli não recebeu um centavo, que ele não sabe de nada, que não houve dinheiro para o Toffoli. E disse que o Cabral, na verdade, está querendo oferecer um peixe grande, um tubarão, um ministro do Supremo, para ver se esse impacto leva à homologação definitiva da sua colaboração premiada, e aí ele vai ter o quê? O prêmio previsto na colaboração premiada, por óbvio, que é redução de pena. Alguém pode dizer, claro, mas escuta, o Cabral vai diminuir o quê? Vai tirar
50 anos, vai continuar preso. Não é bem assim, não é? O Brasil, claro, você tem o limite, 30 e passaram para 40 recentemente, depende, em alguns casos, né, específicos. Mas ninguém nem cumpre, nem os 30, nem 40, e muito menos o somatório de penas que leva lá o cara a ter 250 anos, vira uma perpétua na prática. A perpétua que é vedada pela Constituição. Então, a história toda, por enquanto, tá. Cabral disse. Quem ele afirmou que tornou o negócio possível, quem executou a operação, está dizendo que é mentira. O Toffoli está dizendo que é mentira. Então, por enquanto, há o falar de Sérgio Cabral. Mas o caso chegou ao Supremo. Porque a Polícia Federal entende que há mais do que o falar de Cabral. E que há outras coisas que apontam para a necessidade de investigação. Então a Polícia Federal não disse que está convencida da veracidade do que foi dito pelo Cabral. Está dizendo que há outros elementos, outras situações documentadas, e-mails, telefonemas, que indicam a necessidade de investigação, não é? Então, o Fachin autorizou, depois desautorizou, arquivou, e não é nem que ele desarquivou. Isso é que é interessante e está causando certa perplexidade no Supremo, de outros ministros. Não é nem o Toffoli, outros ministros que se dizem perplexos, não é? Como sabemos que eles se dizem perplexos? Porque os ministros têm porta-vozes, né? Tem porta-vozes na imprensa. E alguns nem são porta-vozes, são apenas receptores daquilo que os ministros querem que se torne público, mas não querem falar publicamente. Eu me lembro sempre do caso da União Soviética, que quando queria que uma informação chegasse ao Ocidente, mas não queria que aquilo fosse dito oficialmente em Moscou, fazia a notícia chegar ao Bild da Alemanha, que é um jornal sensacionalista, mas não é mentiroso, né? E o Bild publicava então coisas da União Soviética e no começo as pessoas achavam aquilo uma piada, né? Como é que esses caras inventaram isso? Depois perceberam que tudo que o Bild publicava se confirmava. E aí entenderam que o Bild era um veículo para que a União Soviética fizesse chegar ao Ocidente informações que ela queria que chegassem ao Ocidente. E aqui tem muito isso. Às vezes um ministro do Supremo, não é só ministro do Supremo não, senador, ministro da República, Estado, né? Presidente da República, governador, não quer dizer algo pública e oficialmente. Então ele faz chegar a determinado jornalista para que aquilo se torne público. E tem muito isso no caso do Supremo. E há os porta-vozes também, mas essa é outra história. No Brasil até o Tite tem porta-voz na imprensa, porque o ministro do Supremo não teria, né? Mas o Fachin autorizou o uso de dados. Aqui é que está a chave do negócio. Ele não desarquiva. Ele apenas autoriza o uso de dados de duas operações relativas à Lava Jato do Rio de Janeiro, para que a Polícia Federal use em apuração preliminar que acarretou o pedido de inquérito contra o Toffoli. A solicitação da investigação foi divulgada na última terça-feira. Então, primeiro houve a divulgação do que Cabral falou a respeito, na Cruzoé. Aí a Folha, no painel, trouxe a informação do pedido de inquérito, a solicitação da investigação. PGR contra e vai para o Fachin. É Lava Jato. E o Fachin falou: podem usar dados das duas operações. Isso depois de autorizar a investigação, desautorizar, arquivar e, sem desarquivar, dizer podem usar os dados. E as informações foram utilizadas para dar base a relatório no qual a Polícia Federal diz: é necessário investigar o Toffoli. Antes da permissão do Fachin, lá no Tribunal Regional Federal da 2ª Região,
o juiz Abel Gomes negara o compartilhamento dos dados pelo envolvimento de pessoas com foro. Como quem diz, isso aqui não é comigo, isso aqui é com o Supremo, então eu não vou autorizar compartilhamento de dados, porque gente lá que tem foro no Supremo, ele não precisava nem dizer alguém do Supremo, mas gente que tem foro no Supremo, está sendo investigado. O Aras foi contra, dizendo que a Polícia Federal não indicou quais os investigados. E aí o Fachin acatou a argumentação da Polícia Federal, que pontuou cláusula de acordo de colaboração de Sérgio Cabral. E aí o texto prevê o uso de informações que estão reunidas em duas operações, Calicut e Boca de Lobo. Ambas resultaram, a primeira, na prisão do Sérgio Cabral em 2016 e a Boca de Lobo na prisão do Pezão, sucessor do Cabral, em 2018. E aí ficou claro, ou pelo menos houve sinais de que o Pezão não foi sucessor do Cabral só no governo em si, mas nas diversas operações espúrias de corrupção, de roubalheira, comandadas pelo Cabral. O material foi empregado nos pedidos de 20 investigações que buscam apurar possíveis crimes de pessoas com foro nas cortes superiores. Pessoas que têm foro no Supremo ou no STJ. STJ, como era o caso do Cabral, era o caso do Pezão. No caso de Dias Toffoli, a polícia, no dia 26 de abril, há menos de um mês, produziu relatório com documentos das duas operações Calicut e Boca de Lobo. Isso 3 dias depois da decisão do Fachin. E o material, na perspectiva de delegados da Polícia Federal, corrobora com a acusação de Cabral. Ou seja, a polícia está dizendo para o Fachin, disse para o Fachin, temos mais do que o que Cabral falou. Temos elementos que corroboram o que Cabral falou. Logo, não é só mais o falar de Cabral. Há outros elementos que conseguimos levantar e, portanto, a investigação é importantíssima e tem de ser feita, é necessária, foi a expressão usada pela Polícia Federal. E corrobora o quê? A acusação dos 3 milhões de reais que, segundo Cabral, teriam sido pagos ao Toffoli para beneficiar Antônio Francisco Neto, o tal prefeito que foi cassado e depois conseguiu, com recurso, derrubar a cassação, prefeito de Volta Redonda. E-mails apreendidos na Calicut foram usados pela Polícia Federal para mostrar que Hudson Braga, ex-secretário de Obras do Rio, aquele que falou na semana passada, dissemos aqui, ele falou o quê? Tudo cascata do Cabral, tudo papo furado do Cabral. Ele está fazendo isso aí para ver se ganha um benefício. Redução drástica de pena, qualquer coisa assim. Isso não aconteceu. Mas a Polícia Federal diz que e-mails apreendidos na Calicut mostram que Hudson Braga, ex-secretário de Obras do Rio, que segundo Cabral era o cara que tornava possível a ordem do Pezão para pagar esse, pagar aquele, reuniu-se várias vezes com José Luiz Solheiro. O Cabral diz que Braga operacionalizou pagamentos a Toffoli e o tal Solheiro teria mediado o contato entre o ex-governador e o ministro com apoio da esposa do Toffoli, a advogada Roberta Rangel. E a polícia também usa conversas entre Braga e Solheiro por meio de aplicativo de mensagens. Então não são apenas e-mails, mas também conversas em aplicativo de mensagens. Já da Operação Boca de Lobo,
A apuração conta com registro de encontros obtidos pelo celular, acertados pelo celular, de Pezão, os quais indicavam vínculo com Solheiro e com o advogado Bruno Cafaldi. Então, no celular do Luiz Fernando Pezão, tem registro de encontros do Solheiro com o Bruno Calfati, e ele defendia, o Bruno Calfati, o prefeito de Volta Redonda, e conversou com o tal Solheiro, que fazia a mediação. Além disso, as informações mostram encontros, aí, segundo a Polícia Federal, há registros disso, de Pezão e Toffoli. E o Cabral, durante a delação, diz que o sucessor dele, o Pezão, e o tal prefeito de Volta Redonda eram próximos. Em 27 de abril, a polícia elaborou outro relatório no qual usa mais informações que tiveram acesso autorizado por Fachin. O material seria relacionado com suposta venda de decisão de Toffoli por R$1 milhão. Aqui, a beneficiada seria, ou teria sido, Branca Mota, então prefeita de Bom Jesus de Itabapuana, também no Rio de Janeiro. Então teriam sido 3 milhões, no caso do prefeito de Volta Redonda, 1 milhão no caso da prefeita Branca Mota, que teve sua cassação suspensa no Tribunal Superior Eleitoral. 18 de novembro de 2015, foi enviado um e-mail que a polícia trata como uma das supostas provas. Nele, a Branca Mota, a tal prefeita de Bom Jesus de Itabapuana, pede apoio a Cabral na fase final de seu processo no Tribunal Superior Eleitoral. Toffoli concedera um ano antes liminar suspendendo a cassação imposta pela Justiça Eleitoral do Rio. Então a Justiça Eleitoral do Rio cassou a prefeita de Bom Jesus de Itabapuana. O Toffoli concedeu, em 2017, uma liminar suspendendo a cassação. E o processo ainda seguia em andamento àquela altura, ou seja, novembro, aliás, ele foi em 14 que ele concedeu a liminar, e em 18 de novembro de 2015, há então esse e-mail, quando ela pede ajuda ao Cabral. 2015. O Cabral saiu de cena em 2016. Branca Mota diz que seu advogado em Brasília era Daniane Mandia Furtado, ex-sócia de Roberta Rangel, esposa do Toffoli, e que oponentes políticos dela, Branca Mota, buscavam prejudicá-la em Brasília. E aí o Fachin, na sexta-feira, acatou o posicionamento da PGR, porque na apuração preliminar ele recusou a manifestação da PGR e liberou o uso das informações. Aí na sexta-feira passada, no dia que tratamos do assunto aqui, mais tarde, o Fachin falou: concordo com a PGR, não pode investigar, tá arquivado. Mas agora autoriza uso de dados. E aí o troço volta à situação anterior, o dito pelo não dito. E as buscas das provas usadas contra Toffoli e outros alvos começaram ainda em janeiro, quando Rolando de Souza ainda era diretor-geral da Polícia Federal. Rolando de Souza. O juiz Marcelo Bretas, da Lava Jato, Rio de Janeiro, no dia 25, aceitou o pedido da corporação e concedeu acesso aos dados da Boca de Lobo. Enfim, o caso foi parar no Fachin, Fachin autorizou, depois desautorizou, depois autorizou agora o uso de dados, o que, na prática, deixa, sim, aberta a possibilidade de investigação pela Polícia Federal. A PGR não quer, e há pressão de ministros do Supremo, dizendo: Fachin, o cara que delatou um criminoso. É verdade, mas é aquilo que dissemos na sexta. O sujeito inocente não tem por que fazer acordo de colaboração premiada. Ainda que injustamente condenado, se ele é inocente, ele não tem o que contar, porque ele é inocente, ele não sabe de nada. É claro que só alguém que tinha, como dizem, culpa no cartório, tem o que contar, não é? E aí, esse era o caso, obviamente, do Cabral. Enrolado até o pescoço, o Cabral desistiu da ideia de simplesmente negar
Depois desistiu da ideia de usar recursos jurídicos para protelar e chegou à conclusão que a saída era uma colaboração premiada. Pode estar mentindo? Claro que sim. Mas daí aos ministros do Supremo quererem desmoralizar o Instituto da Delação Premiada é que não pode, não é? Aí não pode. Aí realmente não tem cabimento. Porque o caso do Cabral, se ele só está falando bobagem, está mentindo, ele pode inclusive ser punido por isso, ter um acréscimo à sua pena, não é? Porque mentiu. E se ele não apresenta evidências, obviamente a delação é descartada. O problema é que a polícia está trazendo elementos que corroboram pelo menos a veracidade, talvez não, mas elas consideram que é possível, né? É possível que o caso tenha ocorrido. Então, o Fachin decidiu que não vai permitir uma investigação ampla, mas o uso de dados. E por isso insistimos na ideia de que o noticiário não pode tratar o Dias Toffoli como culpado, não pode tratar o Dias Toffoli como alguém que já foi julgado, não pode tratar o que disse o Cabral como verdade incontestável, mas é interessante saber, já que a polícia encontra outros elementos além do que falou o Cabral, é interessante saber se de fato há pertinência numa investigação mais profunda, porque é uma acusação muito grave. E se o Toffoli é inocente, isso torna ainda mais canalha o que o Cabral teria inventado, não é? Porque é de uma gravidade terrível, de uma gravidade terrível o que o Cabral disse a respeito do Toffoli. Se for verdade, gravíssimo, e aí a lei já estabelece as punições pertinentes, além, começando, claro, pela perda da sua condição de ministro do Supremo. Mas, sendo mentira, e há uma chance razoável de ser mentira, é de uma canalice atroz alguém mentir, dizer algo tão grave a respeito de alguém só para ser beneficiado. Se for verdade, a gravidade é também gigantesca e aí saberemos não só quais os efeitos para o Toffoli, mas também para a própria instituição Supremo Tribunal Federal e também como efeito colateral para o Tribunal Superior Eleitoral, que ano após ano julga esse tipo de coisa. E aí é preciso saber se de fato isso é algo costumeiro no TSE, né? Beneficiar político em troca de grana. Eu acredito que não. Não acredito que isso seja algo que aconteça lá rotineiramente. Pode ter acontecido? Pode. E por isso a pressão em cima do Fachin ela é injusta, porque a confusão feita pelo Fachin não deve levar os outros ministros a tratarem sua decisão como descabida. Há elementos, como mostrou a Polícia Federal, para uma investigação séria.